Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma livezeira. Ai, que quarta-feira maravilhosa pra você. Já vai dando o seu boa noite aí pra mim, que hoje tem overdose de Buranella, hein? Overdose. Se você não faz parte da Turma Enseja, meu filho, eu convido você depois, às 20 horas, ir pro canal Termine Seus Estudos, que eu já vou ficar diretão aqui, já com a mesma camiseta, com tudo certinho, com a calça rasgada, com tudo, com o Thiago Dias para falar sobre o Enseja, tá? Mas se você está vendo esse vídeo gravado, filho, vai lá depois no canal Termine Seus Estudos e procura o vídeo na mesma data de hoje, que você vai conseguir ver depois. Combinado? Mas hoje nós vamos falar sobre o que nessa live, tá? Nós vamos falar sobre redação. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar as notificações, tá? Fazendo um favor. E também de anotar o Instagram que vai aparecer na sua tela. Não precisa pro meu Insta agora, tá? Vai depois pro @Thiago_Buranello com 2 L's. Pra quê? Para que você realmente vá lá e veja os conteúdos que eu acabo postando para você, com dicas e muito mais coisas cada vez. Beleza? Estamos juntos? Estamos combinados? Então, ó, antes às vezes eu ficava olhando para cá, né? Mas agora a gente está mexendo no nosso retorno. Então, quando vocês comentarem, vocês veem que eu ficar olhando para baixo, é porque agora eu vejo vocês aqui, ó. Eu vejo vocês aqui, tá? Então aí, manda um coraçãozinho para fazer um teste, que eu quero ver esse coração subir aqui nessa telinha que está aqui em cima, para eu poder ver como é que vocês estão animados para a aula de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre o quarto parágrafo. Então, manda o seu coração para mim. Igual. Isso. Ai, que delícia, isso mesmo, tá? Então, galera, vamos lá para a aula então? Vamos começar. Nós vamos falar então do quarto parágrafo. Se você não acompanhou as outras lives, ou seja, as aulas que aconteceram de quarta-feira, tem aí aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, tá? Tem todas as aulas que foram rolando gratuitas de redação. Eu nem lembro que número que está mais. O senhor editor, você lembra que número que nós estamos já? 6. O Dani acha que é a 6, mas é isso aí, tá? Então você vai olhando lá, aula 1 de redação, aula 2 de redação, tá? Várias aulas de redação para você, beleza? Então, ó, vou colocar aí na tela o iPadzinho no formatozinho bem bonitinho para você ver e vamos que vamos. Ó, então hoje nós vamos falar de quarto. Vamos para o quarto parágrafo. Vamos lá. Vamos lá, ó. Quarto parágrafo. Então lá, meus queridões, é o seguinte. No quarto parágrafo, nós vamos falar sobre o quê? No quarto parágrafo, nós vamos falar sobre a conclusão da redação. E eu vou fazer exatamente o que eu fiz com o segundo e com o terceiro parágrafo. Hoje, eu não vou escrever o modelo, tá? Mas preste atenção. Eu vou dar a receita da Ana Maria Braga, então por isso que eu quero que você fique comigo, de como faz a conclusão, e você, de tarefa, vai ficar de fazer a sua conclusão. E semana que vem na live, o que a gente faz? Na live da semana que vem a gente faz o seguinte, você pega a sua conclusão, tá? Você pode marcar nos stories lá, o @Thiago_Buranello com 2 L's, marca bonitinho lá no story, para eu poder ler a sua conclusão. E aí semana que vem eu vou fazer a minha conclusão para você poder comparar com a sua, beleza? Então vamos lá, quarto parágrafo, a conclusão, como que você faz esse quarto parágrafo. Bom, seguinte, primeira coisa, eu gosto de chamar o quarto parágrafo de PI. Por que PI? Proposta de intervenção. Então, ó, a conclusão eu gosto de chamar de proposta de intervenção. Por que proposta de intervenção, Buranello? Porque sempre no quarto parágrafo eu vou ter que propor algo para amenizar o problema, para diminuir o problema. Então, todo o quarto parágrafo eu vou propor algo para amenizar esse problema. Ô, Bura, precisa resolver o problema? Não. Não precisa resolver o problema. Por isso que chama proposta de intervenção. Não precisa solucionar o problema, tá? Informalmente a gente pode falar, eu tenho que propor uma solução, mas isso eu falo que é informalmente. Por que informalmente?
Porque, cara, nem todo tema de redação você vai conseguir solucionar. Aparece lá um tema, violência contra a mulher. Cara, será que você vai conseguir, na redação, propor algo para resolver a violência contra a mulher? Podia, né? Podia fazer algo para não ter nunca mais nenhum problema, mas não é bem assim. Infelizmente, algumas situações acabam acontecendo, tá? Então, proposta de intervenção, algo para reduzir, para diminuir esse problema. Fechou? Estamos juntos? Bom, vamos lá. Então, lá, como é que você vai formular esse parágrafo? É muito tranquilo e gostosinho de fazer. Você vai começar sempre com a palavra portanto. A palavra portanto vai ser o seu elemento de coesão. Então, aqui eu coloco de cara a palavra portanto para você, tá? E coloco uma vírgula. Então, vai começar com a palavra portanto. Depois que você escrever a palavra portanto, você vai colocar o seguinte, ó, portanto, a fim de. Esse a fim de é chamado de finalidade, tá? Esse a fim de é chamado de finalidade. Vou até pôr aqui mais para baixo, ó. Então, no nosso quarto parágrafo tem que ter a finalidade. Finalidade. Beleza? O que é a finalidade? A finalidade é algo relacionado ao tema. Relacionado ao tema. Como assim, ó? Então, eu estou escrevendo uma redação sobre violência contra a mulher. Opa, portanto, a fim de diminuir a violência contra a mulher. O nosso tema de redação era, vou pegar ele aqui para você, ó. Nosso tema de redação era sobre o e-commerce. Vamos pegar ele aqui, cadê bonitinho? Ó, o crescimento do e-commerce ameaça a existência das lojas físicas. Então, portanto, a fim de que o e-commerce seja um complemento e não uma ameaça às lojas físicas, porque é isso que eu passei falando no texto. Então, portanto, a fim de que o e-commerce seja um complemento e não uma ameaça às lojas físicas, é isso. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é colocar esse a fim de. Tá? E aí eu coloco a minha finalidade. Tá? Então, eu coloco a finalidade. Que eu coloquei para vocês explicando que é sempre algo relacionado ao tema. Beleza? Portanto, a fim de reduzir a violência contra a mulher. Portanto, a fim de preservar o meio ambiente. Sempre relacionado ao tema. Tá? O que eu faço agora? Eu coloco assim, ó. Eu coloco o, ou pode ser a. E aí eu coloco um agente. O que é o agente? É quem vai fazer essa proposta de intervenção. Então eu vou propor algo, mas quem é que vai colocar isso em prática? É o governo? São os pais? São as escolas? Então, portanto, a fim de reduzir a violência contra a mulher, o governo federal, ou, portanto, a fim de reduzir o bullying nas escolas, o Ministério da Educação, é isso, tá? Então, coloca o agente. Então, outra coisa que tem que ter aqui é ter o agente. O que é o agente? É quem vai fazer essa ação? Quem é que vai fazer essa ação? Beleza? Bom, depois desse agente, o que você vai colocar? Você vai colocar a ação. Depois disso, você colocar o agente, você vai colocar um verbo. Que verbo? Ou duas palavras que representam o verbo. O governo deve realizar, o governo precisa fazer, tá? Coloca o verbo, ou a gente chama de locução verbal, que é quando tem duas palavras, mas dane-se esse nome. E aí você coloca a ação. Então, ó, portanto, a fim de reduzir a violência contra a mulher, o governo deve... Aí você vai colocar a sua ação. Portanto, a fim de diminuir o bullying nas escolas, o Ministério da Educação deve criar... Beleza? Bom. Aí, depois dessa ação, o que você faz? Você coloca um ponto final. Você coloca um ponto final. Beleza? Aí, depois que você coloca esse ponto final, você vai fazer um modo ou um meio.
Tanto faz esse nome. Eu gosto de chamar meio, tá? O que é isso, esse modo... Opa, eu esqueci de colocar a ação aqui, perdão. Vou puxar aqui para baixo, ó, chique. Vou colocar a ação. E aí o modo meio é como a ação vai ser feita. Como a ação vai ser feita. Beleza? Então, você vai fazer assim, ó, colocou o ponto final depois da ação, agora você coloca. Isso pode ser feito por meio de, tá? Essa é a parte mais importante, você não esquecer de colocar o por meio de. Você pode colocar, essa ação será realizada por meio de. Então, você pode até mudar um pouquinho a outra coisa, mas é sempre tarará, por meio de. E aí, o que vai entrar nessa linha pontilhada? Vai entrar bem explicadinho o modo ou meio, ou seja, como que a ação vai ser feita, tá? Então, isso pode ser feito. Então, eu falei que, ó, portanto, a fim de diminuir o bullying nas escolas, o Ministério da Educação deve promover campanhas de conscientização, ponto. Isso poderá ser feito por meio de palestras e atividades de convivência realizadas no contraturno escolar. Aí você finaliza o seu texto assim, ó. Para que... E aí você coloca mais uma finalidade. Para que o bullying deixe de existir nas escolas e as crianças passem a viver mais tranquilamente, tá? Pode ser o para que ou pode ser com o objetivo de ou com a intenção de tal coisa. Então você finaliza o seu texto com mais uma finalidade. E aí fechou. Tá? Então o seu texto vai ter isso aqui, ó. É o fã. É o fã. É o fã. É o fã. Ó, é o fã. É o fã. Tá? Finalidade, agente, ação, modo meio. Fã. Tá? No Enem tem mais coisas. No Enem você pode colocar um detalhamento e tal, que eu até chamo de fada, né? Eu coloco finalidade, agente, detalhamento, ação, né? Chama de fada ali. Mas aqui não precisa. No Enseja não precisa. Basta que você tenha isso e você já garante ponto total na sua conclusão. E detalhe, a conclusão vale 2 pontos. A conclusão vale 2 pontos. E você precisa tirar 5 só na redação. Se você conseguir fazer exatamente do jeito que eu estou falando, é um ponto de graça. Então, vamos recapitular? Tá? Ó, então, portanto, a fim de... Vou fazer com outro tema, tá? Mas eu quero que vocês façam depois sobre o e-commerce. Portanto, a fim de diminuir o bullying nas escolas, o Ministério da Educação deve promover campanhas de conscientização. Ponto final. Isso pode ser feito por meio de palestras e atividades de convivência realizadas entre as turmas no contraturno escolar uma vez ao mês, para que, assim, as crianças aprendam a interagir e a respeitar cada vez mais os outros, diminuindo, então, os casos de bullying. Ponto final. Fechou? Ai, professor, eu queria anotar. Não, anotar é semana que vem. Se você quer anotar, quando essa live acabar, volta o vídeo e aí você começa a verificar ou anotar do jeito que eu falei esse primeiro exemplo. Mas semana que vem eu faço mais um exemplo com vocês, escrevendo mesmo bonitinho. Mas o que eu quero de tarefa? Quem vai fazer a tarefa aí? Coloca eu. Coloca eu enquanto eu vou falando. Ó. O que vocês vão fazer de tarefa? É escrever só a conclusão e ela vai ter de 5 a 8 linhas no máximo, não é para ter menos que 5, não é para mais que 8. Vai fazer só a conclusão, marca lá no story, para eu poder ler. Como eu disse, não dá para corrigir individualmente, a não ser que você faça parte, ou seja membro, que daí eu tiro o dia só para corrigir os textos dos meus alunos. Mas se você quer que eu leia de graça, eu não vou sair comentando, mas eu vou ler a sua redação para eu saber se você está tendo dificuldade ou não, se os meus alunos do YouTube estão tendo dificuldades ou não. Beleza? Então, só tirar uma foto lá
e me marcar no Story para eu poder ler. Fechou? Maravilha? É isso então. Tamo junto, tá? Não se esqueça de ir também lá pro canal Termine Seus Estudos. Se você está vendo hoje exatamente dia... cadê a calendário aqui? Dia 3 de maio hoje. O que você vai fazer? Cara, eu vou estar ao vivo às 20 horas no canal Termine Seus Estudos, dando uma aula com o Thiago Dias. Beleza? Então só dá um tempinho aqui depois dessa minha live, né? Fiz ela um pouquinho menor aqui para eu me concentrar para a próxima live e a gente se vê. Fechou? Tamo junto? Beijos, abraços. Até o próximo vídeo, até a próxima live na próxima semana. Tchau, 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 tchau. Valeu!